noite! Bem-vinda ao nosso segundo episódio do Pode Falar Delas! Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Assistiram o primeiro episódio? Gostaram? Espero que sim, porque Se não assistiu, vai lá para se não assistir, vai lá E a gente vai assistir. contando a nossa história, como que vai funcionar. Foi muito os legal. nossos episódios, foi muito bacana, né? Foi Papo muito bom. solto, papo leve, e é o que vai acontecer hoje Isso. aqui. E hoje nós temos uma entrevistada especial. Andréia Tadei! Bem-vinda! Muito obrigada. Eu acho que nada mais gostoso do que a gente compartilhar um pouco, né, da nossa vivência, da nossa história, porque você empreende, você é jornalista, você é mulher, você é tia, ainda não é mãe, mas é tia, é um pouco de tudo. Então, hoje, abra o seu coração para nós aqui do Pode Falar Delas. Nos inspire, Andréia! Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se familiarizar, né, com a história. E aí você que se familiarizou, manda uma mensagem pra gente que a gente vai ficar muito feliz de saber que você achou bacana e também passou por o que a gente passou, né? Vai ser bem legal. É isso mesmo. Histórias que são muito semelhantes, cada um na sua particularidade, Sim. mas no fundo, assim, todo mundo vivencia dos mesmos dilemas, vivencia às vezes dos mesmos perrengues, cada um da sua forma, Sim. mas não tem como a gente não se identificar. E o nosso propósito aqui é trazer muito de storytelling mesmo, né? Dessa contação um pouco de todo mundo, né? Então, por favor, comece contando a Andréia lá da adolescência. Vai pegar a Andréia criança ou vai pegar a Andréia adolescência? Nossa. Você lembra muita coisa da sua época de criança? Então, não, vagamente. Algumas coisas, né? Mas algumas coisas que são importantes pro hoje, sabe? Ah, isso é legal. Então, assim, a O gente... que moldou a Andréia jornalista, a Andréia mulher empreendedora? Fomos chegando lá para conseguir chegar no que é hoje, né? Então, hoje tenho 37 anos, sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, trabalho como jornalista no município vizinho, aqui a cidade de Piedade, lá em Itapiraí. Tenho um negócio, né, junto com os meus irmãos e com a minha mãe, somos proprietários de um restaurante No Barracão. E sou casada, então sou tia de 2 sobrinhos maravilhosos. Mãe de cachorrinho. Sou mãe de cachorrinho. Então é uma loucura, né? Um monte de coisa a se fazer. E aí, por que eu falei que a infância trouxe para o que sou hoje, né? Porque lá na minha infância, eu tenho, assim, lembranças de cozinhar com a minha avó. Ela fazia principalmente o nhoque, né? O dia que era o de nhoque. A nona, né? A nona, isso. A nona Genara. Então, ela enrolava, fazia a massa, a gente enrolava e cortava o nhoque para a gente poder almoçar ou jantar, né? E então, isso trouxe essa vivência, né, com a nona na cozinha, sempre comendo, sempre, enfim, a gente não negava nada para comer, italiano, sabe? isso, é muito né? italiano. A mesa representa muito, né, para a família italiana. Eu adoro, eu tenho assim, bem de longe, mas eu falo que sou italiana para justificar a minha comilança. Mas é bem de longe, mas é muito forte isso, do fazer, desde o fazer. Desde o fazer. Não é sentar e comer, é Isso. o fazer, estar junto, estar presente, né? Todo o processo. Então, a mesa do jantar, ela acaba sendo um dos móveis mais importantes da casa, porque é o momento que todo mundo vai sentar para conversar, para compartilhar. E aí a alegria da nona é todo mundo comendo, né? E todo mundo feliz. E não precisava nem ficar rasgando elogio, bastasse que comesse tudo. Então não deixasse nada no prato, já era um sinal do tipo, tá boa mesmo a comida. É aqui você posta ou não? A minha nona faleceu uns anos atrás. E aí a Vaneide, porque olha só, a Vaneide também é de descendência italiana, mas a Vaneide era casada com um romané português. E aí são descendentes de italiano e português. A minha nona é italiana nata. Mesmo, nasceu lá. Então, assim, a gente cresceu falando nona e vó, né?
Então, quem que é sua avó? Minha avó é a avó Neide. É a avó Neide, a nona. Mas a nona é a nona. As duas são vós, né? Mas tem a nona e a avó Neide. Não, mas é o sentido mesmo, da cultura, né? Sim, é da família. cultura, exatamente. É igual, na minha família a gente sempre teve muita. Há uma parte japonesa, né? Oriental. Então tinha a avó e tinha a Bachan. A Bachan, né? Não era minha, mas eu só tratava ela como Bachan. Era a avó das minhas primas, mas pra mim era a Bachan. Que é também vó, Boy, mas a japonês. gente chama de nona, né? E hoje a minha mãe é a nona dos meus sobrinhos. Olha que legal. Então, todos eles chamam ela de nona, né? E a gente vai seguindo, levando essa cultura para frente, né? Hoje, essa sua história toda familiar, ela condiz muito com a história do barracão, né? Sim. Que está muito ligada com o barracão. Mas você teve aí um meio tempo em que você foi para os estudos, que se formou em jornalismo. Sim, é verdade. De onde veio a sua paixão pelo jornalismo? Então, aí eu falo que veio um pouco do meu pai, porque meu pai sempre gostou, assim, de falar, nunca teve vergonha, sempre teve desenvoltura, né, para falar. Então, em casa, a gente sempre foi muito. Nós somos da geração televisão. Eu sou muito televisão, assim. Eu até assisto streaming, mas não é o meu ponto forte. O meu ponto forte é televisão. Olha só. Então, de domingo, por exemplo, a gente assistia os programas de auditório. Então, sentávamos todos na sala só para assistir programas de auditório. E aí que na semana toda meu pai ficava brincando com aquele negócio lá. E aí eu sempre gostei de falar também, né? Então, eu não me via em outra profissão. Quando eu cheguei no momento de decidir, eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Saiu do colegial e foi fazer jornalismo. Já fui fazer jornalismo direto. Jornalismo há quanto tempo? 4 anos? 4 anos, Prestei vestibular para outras coisas, mas assim, que a minha mãe, presta para outra coisa. Fui prestando vestibular, mas assim, quando saiu o resultado de jornalismo, até que foi o primeiro resultado, saiu e eu passei, falei, esse mesmo que eu quero. Vai. Estava com quantos anos na época? 18? 19? 17. 17 anos? Eu fiz 18 na faculdade. 17 para 18. Então, eu literalmente saí do colégio e já pulei para a faculdade. Já foi para a faculdade. E você se realizou na faculdade desde o início? Sim, sempre gostei. Bacana. Nunca foi assim um negócio, não é o que eu quero. Não, cada semestre tinha uma coisa nossa, nova. É isso que eu quero fazer. Nossa, é isso que eu quero fazer. Bacana. E aí que eu queria fazer tudo que o jornalismo competia, né? De certa forma, eu consegui fazer, porque o meu pai, tem esse detalhe também, meu pai tinha um programa de rádio aqui na cidade, muito conhecido, que era o Crente do Sertão. Então, primeiro começou aos domingos, era o programa dele, e naquela época, era rádio mesmo, né? Não tinha celular, a gente pedia internet. música na rádio aqui. Eu pedia música, ligava, oferecia música. Andréia, quem manda essa música é a sua amiga Luciana, né? Desse jeito. E aí eu lembro que a gente tinha parceria com o supermercado aqui da cidade, era o Pericão. E não era nem onde era o Pereira Centro agora, era o Pericão na época. E aí eles tinham parceria com a gente. Nossa, não lembro do Pericão, eu lembro da época do Codal. Não, foi depois do Codal. Ah, é? Aham. Não lembrava, não. Foi o da sequência, assim. E aí ele dava, tipo, 1 quilo de linguiça, era o que a gente sorteava. Que demais. Um frango assado. E isso você fazia durante a faculdade, então você fazia meio que um estágio. Não, menina, isso na adolescência. Na adolescência, antes de entrar? Minha história tá meio perdida, né? Então, assim, antes de eu entrar na faculdade, meu pai já era radialista. E aí, lá no programa de rádio, o meu momento era o momento das crianças. Então, o meu programinha era das crianças, que eu podia falar, tocava era o Crente do Sertão o nome, até tem uma música que era a música de vinheta, que se chama o Crente do Sertão, e aí só tocava moda de viola cristã. E aí, no meu momento, eu falava o versículo bíblico e também cantava, deixava rolar 2 hinos lá, mas daí infantil. E aí a gente teve esse programa de rádio. Então, durante muitos anos, meu pai foi radialista. E aí, junto com ele, eu meio que fiz um pouquinho de rádio. Na faculdade, depois, eu fiz por um curto espaço de tempo um programinha também de rádio em Sorocaba. Daí eu fiz jornal, trabalhei também, mas assim, foram
tudo foi curto espaço de tempo. Fiquei um pouquinho no jornal, depois eu fui para uma revista lá no Alphaville, não gostei de revista, daí saí, aí eu fiquei, me chamaram na TV, aí eu fiquei cobrindo férias da galera da TV, aí saí da... Aqui na região? Aqui na região, tudo da região. Aí saí da TV e aí fui para... e assim, sempre assim, ó, assessoria de imprensa, aí eu saía fazer alguma coisinha, voltava para assessoria de imprensa, e no final das contas que o meu negócio mesmo foi assessoria, né? Assessoria, que você se encontrou daí. É o que paga melhor também no jornalismo, então é onde a gente acabava mais... Porque a TV é o status, né? Mas o pagamento naquela época nem tão bom, não sei como tá agora. Sim. E Não deve ter aí... mudado tanto, creio. Amigas jornalistas, contem aqui. Não tem como saber agora. Decoradas jornalistas, contem. E aí que eu fui para assessoria de imprensa. E da assessoria eu não saí. Aí eu fiquei andando nas cidades. Então eu trabalhei um pouquinho em Piedade, depois trabalhei em Viúna, depois Itapiraí. E agora voltei para Itapiraí. Voltou para Itapiraí. Que bacana, né? É gostoso quando a gente faz assim o que a gente gosta, né? Você falou, cada semestre eu me identificava e falava, era isso. Eu lembro que na época da faculdade, cada novo semestre eu falava, eu vou desistir, eu não quero. Matemática 2, matemática aplicada, matemática financeira. Eu falava, não vou suportar, meu Deus. Mas não, terminei. Pois é que não tinha cálculo. Quando chega no cálculo, é gozado, né? As minhas dificuldades eram mais na parte de humanas. Eu falo da matemática, mas eu sempre fui muito bem. Era mais na parte de humanas as dificuldades, né? Cada cabeça tem uma qual que é a faculdade que não tem matemática? Jornalismo. E qual foi o maior perrengue que você já passou de jornalismo? Teve algum? Você consegue lembrar, assim? Olha, não foi um perrengue, mas foi uma situação que me marcou bastante quando foi a primeira vez que eu cobri um acidente. Verdade. Eu estava na televisão e aí naquele dia as equipes já tinham saído tudo para a rua, né, para fazer matéria, e aconteceu um acidente. Aí a gente recebeu a notícia do acidente e aí o que acontece? Qual que é a primeira equipe de TV que vai chegar lá e dar a primeira notícia? É uma correria. Então, a minha chefe lá da redação chegou e falou assim, viu, agora, sai daqui, fulano tá vindo com o carro, o câmera foi lá já buscar a câmera e você vai cobrir esse acidente. Não se preparou psicologicamente? Não, na verdade eu fiz assim, nossa, que legal, furo, eu vou. Não pensou o que você ia encontrar? Não pensei o que ia encontrar. Quando eu cheguei lá, era um caminhão pegando fogo e a pessoa ainda estava lá dentro. Então, assim, a pessoa pedia socorro e o fogo, assim, atrás dele. E socorre, socorre. E aí eu parei, assim, travei. Aí são segundos, né? Mas parece muito tempo. Aí o câmera chegou assim e falou assim, eu sei que esse é o primeiro acidente, só que a gente precisa fazer o nosso trabalho. Daqui a pouco você se recupera mentalmente. Aí eu dei aquele estalo assim, saí, peguei as informações que eu precisava e tudo mais. Aí o policial estava conversando comigo, ele falou assim, eu percebi que você ficou meio espantada, né? Eu falei, eu nunca vi um acidente assim, tão pertinho. Ele falou assim, é o seu primeiro. Eu falei, é o meu primeiro. Ele falou, depois você vai ver se vai se acostumar. Aí acaba ficando frio. Nossa. E realmente, eu fui para outras situações depois, que, nossa, olha lá o cara, puxa vida, aconteceu esse negócio, né? Tá, mas me dá aquelas informações. Você fica mais frio, não fica com tanta sensibilidade. Isso que eu ia falar, não é nem questão de frieza, de desapegar do lado humano, mas você consegue ir focando um pouco mais, né? Isso né? mesmo, Porque a gente fala muito da questão de quem empreende, que tem um lado emocional e tem um lado racional. E eu pego muito isso com os meus clientes nesse sentido de vamos separar, vamos pensar como empresário, vamos pensar como profissional, separar o lado humano, não que tenha que isolar totalmente, mas tem que equilibrar muito bem, né? Então o primeiro foi o choque e o segundo, aí já foi mais tranquilo, assim, né? E assim, é muito bonito ao mesmo tempo, porque quando aí os bombeiros resgataram, e daí todo mundo... Eu perguntava, eu falei, vai que terminou em tragédia. Não, resgatou em vida, aí todo mundo bate palma,
Aí todo mundo literalmente chora, porque é realmente muito Sim, emocionante sim. aquilo acontecendo, Me né? arrepio, eu tô arrepiada de você contar. Fica mesmo. Então, assim, essa parte é a parte que é Do bacana, trabalho, é a né? parte bacana. Foi uma coisa assim que me marcou. Ah, Que eu me lembro mais foi essa situação, daí. assim, porque daí depois tivemos outras, mas eu já estava mais acostumada. Equilibrada, mas foi mais preparada, né? Aquilo lá, a gente errou uma vez, na segunda a gente já remaneja o processo. Desse jeito E daí mesmo. você, quando você saiu, não é que você saiu, você deu uma pausa, porque você comentou até na época comigo que estava Isso. bem cansada dessa parte, desse meio, né, de Isso. assessoria. E daí foi quando vocês abriram o Foi restaurante. quando abrimos o restaurante, sim. Porque eu já estava, acho que estava fazendo 13 anos que eu estava trabalhando direto, né? E aí eu estava bem cansada da rotina do trabalho. Falei, vou tentar alguma coisa nova. E aí o restaurante estava pronto. Meu pai falou assim, ó, eu sozinho. Ele já tinha iniciado, então? Não, só estava montado. Ah, estava montado. Montado. Tá, estrutura só. Estrutura, Tá. isso. E daí a gente fez um café de inauguração. E aí naquele dia meu pai falou assim, grande parte dos convidados foram pessoas que eu fui falando, né? Ele falou assim, eu preciso de alguém que seja conhecido para chamar público para o restaurante. E por mais que meu pai e minha mãe são muito conhecidos também, mas tem outros afazeres no sítio, né? Então Sim, a gente coisa, teve né? que dividir ali as tarefas. E daí entrei, passou um pouquinho mais de um ano, aí nós fechamos em definitivo o comércio do centro da cidade. Minha irmã se juntou com a gente para somar no restaurante. Aí passou mais um pouquinho, meu irmão adquiriu a maioridade, já se juntou. Também, o negócio é muito familiar, É mas familiar. é um negócio muito gostoso. Se vocês não conhecem, o Barracão, ele fica em Piedade, eu super recomendo, eu sou suspeita a falar, porque eu adoro o ambiente, adoro a comida, é maravilhoso. Restaurante campestre, né? É um restaurante campestre. Campestre. Clima super agradável, espaços deliciosos no sítio, vale muito a pena vir aqui para Piedade e conhecer. E é tudo feito, culinária, né, à base de mãos mesmo, culinária caseira, isso muito mesmo. agradável, né? E aí no restaurante a gente quis resgatar justamente isso, porque ao longo do tempo a gente foi fazendo experiências, né? E aí a gente percebeu que o que a galera gostava é o que continha história. Então, por que é a costela moda da casa? Por que desse prato? Pô, é um prato que meu pai gostava de fazer, que é uma comida mais tropeira, caipira. Ah, mas daí eu tenho também a culinária italiana, assim, que lembra os nossos almoços de domingo com a nona. E aí a gente tem todo o carinho ali apegado na receita. Então, até de um tempo para cá, eu tenho tratado como culinária afetiva. Porque a gente restringir o nosso cardápio com os pratos que a gente gosta de fazer e que remete a alguma memória afetiva da nossa parte. Bacana. Então a gente trouxe isso daí pro cardápio hoje lá do restaurante. E aí tá muito bem, graças a Deus. É uma delícia, lógico, muitos projetos, né? Sempre inovando. E ó, eu não deixei de trabalhar na área de comunicação, porque faço parte da comunicação do restaurante, né? Muito bem, eu lembro que você fazia da parte estratégica uma época, de cuidar dos canais de comunicação, o que é muito importante, que às vezes na rotina no operacional a gente esquece, né? Da boa comunicação, de trazer esse lado de cultura, de importância da cultura, de ter um propósito, né? De ter um sentido no negócio que está ali se dedicando. Então, eu gosto sempre de falar, a André realmente é um exemplo maravilhoso de empreendedorismo, porque ela, embora ela não domine, ela fala assim, eu não sei financeiro, eu não sei isso. Ela tem a visão de tudo, sabe tudo que precisa. Eu bato muito nessa teclinha, que você de repente não precisa saber executar, mas você precisa saber o que tem que fazer para você pedir para alguém, para você delegar, né? Então, conhecimento você tem minha admiração, eu te falei isso para você, mas vou repetir aqui, e a minha admiração como empreendedora, como mulher, como jornalista, porque você é maravilhosa no que você faz, amiga. Estou levemente vergonhada. Mas nem sempre quem é de comunicação tem essa questão de não se sentir, né? Às vezes mexe com a gente. Fica... É verdade. É verdade mesmo.
Quando a gente conta a história dos outros é mais fácil. Quando é a nossa história, a gente fica, ai, que É vergonha. verdade. Você tem algum plano de mudança de alguma coisa, assim? Ai, Ou eu nesse tenho. momento você está se sentindo realizada em tudo? Não, nunca para. É, Na verdade, temos um plano, e é um plano radical, inclusive. verdade. Você pode contar? Não posso contar aqui no nosso programa, Ah. para você. Mas é algo assim que não deixa de estar no que a gente já trabalha, porque vai ser mais um ramo aí no empreendedorismo, mas diferente do que a gente atua hoje, assim, não é ligado à alimentação. Alimentação, um outro segmento. Outro segmento. E também não vai ser aqui em Piedade, não vai ser nem no estado de São Paulo. Meu Deus! Quantos programas eu vou ter que gravar então para não perder a minha companheira? E aí estamos com esse projeto. E é engraçado que surgiu uma ideia há muitos anos atrás de um investimento. E aí comentei com o meu marido, e isso é muito importante, que ele apoia em todas as ideias, né? Então ele apoia em tudo. E aí a gente plantou ali uma sementinha, né? Foram passando os anos e a gente fica sonhando, imaginando quando isso acontecer e tal. E aí esse ano as coisas estão caminhando melhor. Ah, que bacana. Não vai ser, eu falo assim, tá começando a caminhar. Não vai ser esse ano, vai demorar ainda. Mas é um caminho que se abriu e a gente falou, poxa vida, então acho que o planejamento, pra ser, né? Vocês estão fazendo com cautela, planejando, vamos devagar. Estudando. E outra coisa também que eu tenho investido é nessa parte, eu até fico envergonhada de falar, mas assim, na questão que às vezes pode parecer, quando a gente fala assim, eu tô investindo na minha carreira de influencer. Ai, tá se achando, eu não gosto tanto disso, mas é que é uma carreira mesmo, na verdade. Tá ficando lindo. Então, né? tô A tentando Andrea, investir. ela faz esse trabalho também, se você se interessa aí para ter uma pessoa, uma voz para sua empresa, tem vergonha de aparecer, quer divulgar seus produtos. Então ela tem uma forte presença aqui, as pessoas gostam muito e já sabem que a Andrea faz esse tipo de trabalho, então acompanha ela exatamente para ver. Então chama a Andrea também para fazer esse tipo de trabalho aí, caso você se interesse, caso esteja precisando, porque é um trabalho muito bacana, né, Andrea? Sim. E aí eu, daqui, no meu prospecto, né, para o futuro, seria focar nessa parte de influencer e modelo plus size. Fala assim, mas até já recebi esses dias um comentário assim, mas você faz academia? Por que você faz academia? Pare de fazer academia, você é modelo plus size. Mas não é uma coisa, eu nunca vou deixar de ser plus size, porque eu sou, minha estrutura óssea muito grande. Mesmo quando eu era magérrima, eu já usava numeração grande, né, de roupa. Mesmo assim, quando era só osso, eu já usava numeração grande. Então, a gente nunca deixa de ser plus size. E outra coisa, qualidade de vida, exatamente. Minhas dores terminaram depois que... Exato. Dores no ombro. Tem que ser uma modelo que tenha longevidade, não que tenha problemas. E, querendo ou não, a gente passa ali na cozinha do restaurante, por exemplo, é um dia inteiro de pé, se mexendo. É difícil o momento que a gente consegue sentar. A gente só senta para a hora do almoço mesmo, o dia inteiro se mexendo. E recentemente eu fui fazer umas fotos e aí eu vi que a vida de modelo é sofrida também, porque é muito tempo. As fotos, ela foi especializada para isso. Foi para isso. Para divulgação do trabalho agora de influencer e modelo, porque daí eu criei um material e tô jogando ele aí para as lojas, para agência de modelo, porque daí as marcas procuram a agência que procura a gente, né? Bacana. E tem as lojas que contratam de forma direta, que eu também tô mandando diretamente para eles o material. Então, foi focado nessa questão, assim, de eu ter uma coisa mais profissional, que eu resolvi fazer as fotos. E foi ir lá horas e horas de pé, e faz pose, e não sei o quê. É sofrido, né? Nada é fácil. Nada é Não fácil. tem nada que seja fácil. Seja porque você gosta, porque você precisa, nada é fácil. Mas tudo tem que ter a dedicação, porque
da dedicação vem o retorno, vem o sucesso, vem a realização, e é isso que importa e é isso que a gente busca para a vida, né? A gente quer dinheiro? A gente quer dinheiro. A gente quer realização? A gente quer realização. Então, vamos batalhar para conquistar tudo isso. E uma coisa que eu gosto sempre de falar para todo mundo é que a gente nunca é tarde demais para a gente realizar um sonho, né? Então, nunca é tarde demais. Então, se você tem um sonho, alguma coisa que você quer muito acontecer, invista naquilo lá, gaste, não é necessariamente investimento em dinheiro, mas investimento em tempo. E hoje o tempo é o bem mais precioso, mais escasso, ou seja, né, o mais valioso mesmo. Exatamente. Tem muita gente que tem dinheiro na rodo e não tem tempo nem para usufruir disso daí, não tem tempo, não tem saúde para usufruir. Então, investir, se planejar para ter um tempo mesmo para fazer o que quer, para buscar novos aprendizados, realizar um sonho, alguma coisa que nunca fez e tem vontade de fazer. Nesse encontro que a gente fez as fotos, né? Então tinha lá muitas mulheres que também tinham a mesma pretensão que o meu, que ser influencer e tentar uma carreira de modelo. E na eu comentei assim, acho que eu sou até um pouco velha já para a carreira de modelo. E aí me chamaram a atenção, falando, não, a gente nunca é velha. Se você está querendo que isso aconteça, sempre vai ter alguém que vai querer o seu perfil. Então a gente nunca tá velha. É verdade mesmo. Velha o quê? Nós temos 30 e tantos. Para! É verdade. Quando tivermos 40 e tantos, não seremos ainda. Não. Agora já mudou bastante, né? Agora o idoso já está passando para fase 70, 80. O negócio aí está mudando. É verdade. Né? Então, que delícia a sua história. Um resuminho, é lógico, mas uma delícia, né? Com certeza você tem muitas mais histórias e a gente vai trazer isso ao longo de todas as nossas entrevistas, compartilharemos. Sim, porque quando os convidados vão vir conversar com a gente sempre acaba lembrando. Opa, vivi uma situação igual a essa. Andréia é viajada, ela tem muita coisa para contar pra gente. Eu também tenho perrengues de viagem. Vamos fazer uma viagem. Boa. Vamos fazer uma especial viagem para eu contar. Eu quase fui presa, gente. Aí você vai ter que contar. Anotem aí. Exato. Quase foi presa. Obrigada por hoje. No próximo, a minha história. Exatamente. No próximo episódio, a gente vai conhecer a história da Lu. Exatamente. Esperamos vocês. Curta, comente, compartilhe. Não esquece que pode falar bem, pode falar mal. Mas pode falar dela. Exatamente. Beijo.